de usuário em arquivo, em busca de um estado da arte. Estudo de usuário. Os estudos de usuários apresentam uma parte significativa da literatura nos campos da documentação e da ciência da informação. No entanto, as novas produção do uso da informação vem sugerindo críticas às abordagens mais clássicas a respeito. Seu foco principal, a atenção anteriormente voltada para a identificação de grau de satisfação dentro do serviço de informação, tem sido direcionado para a identificação da necessidade da informação, conforme Lacard e Ibid. A maioria dos estudos ditos do uso do usuário da informação aos seus usos, na verdade, são mais frequentes nos estudos de usuários dos sistemas de informação através dos usuários e não nos estudos dos usuários através do uso dos sistemas de informação. Nos estudos clássicos, não, mãe, obrigado. Nos estudos clássicos de usuário, dentro de uma perspectiva de poder orientado de um serviço de informação, as questões eram dirigidas no sentido de observar-se a relação usuário-serviço, obedecendo em geral às perguntas do tipo que, ou seja, sistemas, pessoas e serviços, produtos, as diferenças nas respostas, ou seja, comprometimento informacional do usuário, eram explicitadas a partir de dados demográficos e sociológicos, como idade, sexo, educação, profissão, atividades, etc. Usava-se nestes estudos métodos quantitativos de pesquisa. No modelo emergente orientado do usuário, a questão passa a ser como define-se a necessidade de informação, como se apresenta em um serviço de informação, como você usa o serviço de informação. Lecardi, 1997, página 16. Os serviços de informação buscam avaliar o uso da informação que disponibilizam, mas enfatizam a importância de conhecer quais informações devem ser disponibilizadas, continuando-se buscar identificar o uso, mas é preciso também, e antes de tudo, identificar as necessidades da informação e do uso. Como tal, afirma Le Corcade, 4 campos de pesquisa relacionam atualmente tais estudos: o estudo dos usos da informação e dos sistemas de informação, o estudo do usuário da informação e do sistema de informações, o estudo da necessidade da informação, o estudo da interação informacionais, reveladoras das necessidades de informação, necessidades de informações dos usuários, Devadason e Lian do seu trabalho, a metodologia de identificação da informação e a necessidade do usuário. Apresenta a 72ª Conferência IFLA em 1996, afirmando que os serviços de informação devem estar preparados para iluminar as necessidades da informação dos usuários, estabelecidas em 3 níveis: falhas de cadeia de conhecimento do usuário sobre as quais este é consciente das que expressa, falhas das cadeias de conhecimento do usuário sobre as quais este é consciente, mas não se expressa, falhas nas cadeias de conhecimento do usuário sobre as quais este não tem consciência e são necessárias e latentes. Ainda conforme Devadason e Ligan, as necessidades da informação do usuário dependem de aspectos como
suas atividades profissionais, disciplina do campo da área de interesse, disponibilidade da infraestrutura informacional, necessidade de tomar decisões e de procura de novas ideias e etc. Diversas variáveis que podem afetar a necessidade da informação do usuário. O leque de fontes de informação disponíveis, do uso dos quais a informação será necessária. O background da motivação e orientação profissional de outras características individuais do usuário. O ambiente social, político, econômico, legal do sistema de regulamentares que envolve o usuário. As consequências do uso da informação. Aprofundarmos na análise das propostas das metodologias. Envolve estudos de usuários identificados nas necessidades que extrapolaria os objetivos deste trabalho. O comentário anteriores visam apenas traçar alguns elementos banalizadores para as reflexões a seguir. Os estudos do usuário de arquivologia objetivando aprofundar o debate sobre estudos dos usuários no campo arquivístico, procedeu-se à sua revisão da literatura em ênfase do conhecimento publicado nas últimas 3 décadas, sem a pretensão da exaustividade da literatura a respeito, que foi identificada em março de 2004 nas bibliotecas do Arquivo Nacional do Brasil, escolas de comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como a Biblioteca Central de Gragonará, na Universidade Federal do Fluminense, até a busca da internet. O contrato da literatura de pesquisa sugere diversas hipóteses, entre as quais cabe destacar a literatura arquivística sobre o estudo do usuário. É pouco expressiva quando comparada a outros temas de transferência de documentos, da avaliação do arranjo e da descrição, etc. A preocupação com o acesso à informação é evidente e reiterado com compromisso ético profissional do arquivista, que como este tema ênfase, porém, encontra-se nos aspectos legais, oferta de instrumentos de pesquisa, de normalização e etc. A noção do acervo da informação arquivística tende a estar mais relacionada a atributos arquivísticos aos deveres da instituição arquivística do que a um processo de transferência de informação que envolve a necessidade da participação do uso. De maneira geral, o usuário configura o sujeito do processo da transferência da informação e se com o objetivo sempre explicitado do acesso à informação. No que se refere ao estudo de usuário e acesso de arquivos, não se plasma uma literatura que aprofunde este tema a um ponto de vista teórico-prático. A preocupação com o acesso ao arquivo não parece estar calçada numa perspectiva de efetividade dialógica envolvendo arquivistas e arquivos de usuários. Os estudos tendem a privilegiar o usuário do arquivo permanente, contemplar as especificidades que envolvem o uso do usuário com as demais fases do ciclo vital arquivístico. Parece ocorrer no campo arquivístico algo semelhante ao mencionado de Le Quadrique, 1997, quando aborda a questão do campo da biblioteconomia e da documentação, seja inicialmente procurando-se a resposta dos problemas colocados pelas coleções, constituição, crescimento, classificação, catalogação, conservação, depois daqueles colocados nas bibliotecas entre si, como serviço de organização, regulamentação pessoal, contabilidade local, mobiliário, e somente no último os problemas colocados pelos leitores e usuários. Seminizar o mecanismo determinante para o predomínio da difusão do conhecimento do campo, aparentemente o âmbito de literatura arquivística norte-americana, que é a questão do usuário que mostra-se mais enfatizada. Considerando tais hipóteses, cabe visualizarmos de forma mais explícita alguns aspectos
Sobre o tema da literatura arquivística, recentes estudos sobre os estados da arte da pesquisa da arquivologia apontam para a escassa produção do conhecimento sobre o uso do usuário de arquivos. Conforme Parata, estudos dos usuários apresentam 1,8 das tendências de pesquisa de arquivologia em Portugal, França e Estados Unidos. Esse colega português revela-nos que refere-se a 2,8% dos estudos da RAMP Record Archives Magnetic Programs, produzido pela Unesco, que é 3,9% do título constante da base dos dados da BAC, do Centro de Informação Documental de Arquivos de Subdireção de Arquivos Estatais da Espanha. No Brasil, a pesquisa de Jardim Fonseca, 1999, sobre a produção e a difusão do conhecimento arquivístico no país, nos anos 90, revela que nos 109 artigos, comunicações relatadas nas experiências publicadas, apenas um tem como tema central o uso de usuários e dos arquivos. Ao investigar a possibilidade do desenvolvimento do campo arquivístico, Pederson, 1992, realizou Souvenir entre professores e programas de educação na área, procurando identificar componentes do conhecimento básicos para a arquivística, na área de considerações mais importantes que foram a aquisição, avaliação, arranjo, descrição, acesso e referência. Esse último tópico reitera a preocupação com o acesso à informação, sinaliza a possibilidade em que o tema de uso de usuários dos dados sejam mais verticalizados. O Conselho Internacional de Arquivos disponibiliza em seu site internacional bibliográfico intitulada What Students Archival Education Lear, a bibliografia, uma parte desta bibliografia voltada para o uso de usuários de comunicação de arquivos. Apesar da relevância da biblioteca do ensino do aspecto relativo ao acesso à informação arquivística, nenhum dos títulos se refere ao estudo do uso dos usuários dos arquivos. A ausência do tema produz também um princípio manuais da área de contrário, que ocorre nas obras do mesmo, que tem um teor da área da documentação biblioeconômica, nas quais verifica-se frequentemente capítulos voltados para necessidades informacionais dos estudos dos usuários. Neste caso, são abordados em geral elementos como tipologia dos usuários, métodos e técnicas de pesquisa para conhecimento dos seus hábitos, procedimentos e coleta destas informações. No quadro do anexo 1, demora como tema o uso e usuários dos arquivos. Faz-se presente ou ausente em alguns principais manuais de arquivologia. A terminologia arquivística nem sempre contempla o termo usuário, que sinaliza o tema de certa periferiação do sujeito do território conceitual na área, provavelmente em algumas práticas arquivísticas na qual é sempre visualizado de maneira geral conceitos de usuários encontrados e colocados distantes daquele difundido do Conselho Internacional de Arquivos Individual, Conselho de Recordes de Arquivos do Usuário, procura do uso de chamadas, leituras, pesquisas, achados, perspectivas de usuários, indivíduos em que a busca da informação, portanto, a comunicação do arquivo usuário só se manifesta quando este último, por alguma razão, provoca esse processo com a Destiny. Os serviços de referências arquivísticos são concebidos de maneira estreita como serviço passivo reativo, só ativado quando chegar uma carta, quando o telefone toca, quando o pesquisador entra pela porta. Apesar do quadro descrito anteriormente, o tema é encontrado e escolhido em diversos autores da área. Em 1981, o Conselho Internacional de Arquivos promoveu a 20ª Conferência Internacional da Mesa Redonda de Arquivos.
tendo como tema a informação da orientação do usuário de arquivos, acesso a arquivos que havia o objeto de considerações pela comunidade arquivística internacional. Nos congressos internacionais de arquivos de 1996 e 1976, o relatório apresentado na mesa redonda resultou numa enquete envolvendo 51 países que enfatiza o tema como a existência da informação sobre os serviços arquivísticos nos usuários das publicações, pesquisas em níveis internacionais, nacionais e regionais, preparação dos instrumentos de pesquisa dos arquivos, serviço de informações de auxílio de pesquisadores dos arquivos, ainda que reafirmando a importância da aplicação do uso de arquivos e a conferência de não contemplou aspectos que envolveram o processo de transferência de informação nos arquivos, nem o estudo dos seus usos de usuário. O trabalho de Taylor dos serviços de arquivos é o conceito de usuário, é um exemplo interessante do estudo minucioso, onde pode ser encontrado expressões como a necessidade do usuário, informações desejadas, das mesmas indicações sobre o que pode ser melhorados, os instrumentos de pesquisa e de qualidade, do acesso aos diferentes tipos de suporte do documento, normalmente custodiados por um arquivo ou identificar em diferentes níveis de necessidades e diferentes tipos de usuários nas diferentes fases de ciclo de vida vital do documento de arquivo. Mesmo considerando que o texto foi produzido em 1988, 84, quando apenas começava-se a esboçar a realidade informacional que vivemos hoje, e percebe-se a ausência de uma proposta metodológica voltada para a obtenção de informação sobre o usuário. O arquivista é a capacidade de interferir na necessidade do usuário, ainda que aparecer como o protagonista absoluto do processo de acesso à informação. Dollar, 1992, sugere que a agenda de investigação sobre a disponibilidade do uso de arquivos, se o arquivista deseja compreender o mecanismo e as práticas arquivísticas nas razões dos princípios e teorias que devemos dirigir nossa atenção dos acervos físicos do uso da documentação. Para tal, Doer sugere os arquivos que buscam as ciências sociais, a teoria da informação, os marcos conceituais e métodos de investigar diversos aspectos e práticas arquivísticas relacionados a Freeman Doer. Os métodos de investigar diversos aspectos das práticas arquivísticas, recomendando a Freeman Doer assina diversos e começar a aprender de maneira sistemática e não por simples impressão, como faz agora quem nós, como são nossos usuários. Temos pensar a administração de arquivos como administração centrada no cliente e não aos materiais, na perspectiva de identificar e não só no uso do real do bem, como o potencial de arquivos na comunidade de usuários. É fundamental as perguntas colocadas por usuários, os métodos que utilizem, inclusive os usos de potenciais, são tão importantes como o conhecimento sobre o que realmente se utiliza. Da Styler comenta o aumento significativo de reflexões sistematizadas sobre o uso dos usuários de informação arquivística do panorama norte-americano a partir de 1980. Ao fazê-lo, identifica as 6 áreas onde a análise profunda se faz necessária: identificação e acompanhamento do uso da informação arquivística e interpretação da divulgação deste uso, promoção e incentivo desse uso, ênfase no uso do arquivo como fonte de aumentar a adoção de subsídios, conquista da comunidade acadêmica como parceria efetiva na busca de soluções para problemas arquivísticos, a expansão do conceito de serviços de referência à noção ampla do serviço público. Em seu artigo Ilusão
da onisciência, objetivos do acesso referente aos arquivos, publicado no modelo de arquivos para comentar a dificuldade e conciliar princípios básicos, organização de arquivos, princípios de proveniência de ordem original com a necessidade de informação de uso, praticamente o arranjo de descrição de arquivos, não dirigidos prioridade nas necessidades dos usuários. Embora o arquivo tenha acesso à máxima importância da melhoria dos instrumentos de pesquisa, não se aprofunda em reflexão sobre o estudo de usuário na área do mecanismo que oferece possibilidade de questionamento bastante crítico sobre as práticas descritivas dos arquivos, especialmente norte-americanos, como os principais problemas de autoria de identificar o desconhecimento das reais necessidades dos arquivos e a cristalização de certos pressupostos aspectos destes sugere que sejam efeitos esforços no sentido de produzir instrumentos de pesquisa auxiliares que tomem guias e inventário menos hermenêuticos. Aponta quadros de áreas fundamentais para pesquisas sobre atividades de referência arquivística, como o uso de documentos arquivísticos e a efetividade de serviços de referência e o impacto de biblioteconomia e natureza em relação entre as arquivísticas de referente e usuário. Em seu componente artigo Estratégias de Comunicação, Wilson tece uma série de considerações pertinentes que levam-nos a pensar que estamos efetivamente no limite de uma necessária e vital transformação na disciplina e na prática arquivística. Wilson reporta-se aos resultados de dois souvenirs realizados nos arquivos canadenses em 1979 a 1989 para identificar propriedades institucionais, desenvolvimento da pessoa do arranjo, descrição e a conservação da melhoria da infraestrutura e ocupa o quadro de primeiros lugares de lista de prioridades identificadas. Os dois souvenirs iluminam a preocupação arquivística das funções, tradicionalmente a avaliação e a descrição da conservação do documento, o usuário, e suas estratégias, a comunicação são vistas como aparentemente a desatenção do trabalho real. Continuando suas observações, transcreve trechos e relatórios do Comitê sobre objetivos e prioridades da Sociedade Arquivística Americana em 1986. A arquivística tende a pensar o seu trabalho da ordem que ele é feito. Inevitavelmente, o uso vem por último. Diz que seu uso de documentos é objetivo por todas as suas atividades arquivísticas. Os arquivistas precisam examinar suas prioridades. Como resultado de observações da literatura canadense e americana, Wilson concluiu que os estudos de usuários de arquivos são ramos esporádicos, iniciativas dos sentidos individuais que marcam ocasiões especiais. A literatura que aborda em questão a comunicação nos arquivos acaba voltando-se, na maioria da parte, à discussão de aspectos de avaliação documental ou da abordagem do instrumento da pesquisa, foco permanente e, portanto, dos documentos. Um dos aspectos relevantes do texto de Wilson refere-se ao profundo questionamento sobre o objetivo da arquivologia, tradicionalmente das instituições arquivísticas nelas baseadas. O papel que uma abordagem perspectivamente da comunicação arquivística pode ou não apresentar em nossos arquivos depende largamente de nossa compreensão, ou melhor, nossa visão sobre o papel dos arquivos na sociedade moderna, ao menos que nós os programas que dirigimos nessas decisões sobre a alocação dos escassos recursos destinados aos arquivos, que sejam animados por uma missão dos arquivos numa moderna sociedade de informação, nos esforços da continuação, sendo parciais, esporádicos e as pesquisas e consequência. O uso e a comunicação tendem a aparecer
no último pensamento arquivístico, se nós engajarmos o processo de inventar os arquivos e precisarmos transformar essa questão em prioridade. Precisamos reexaminar nossa imagem a serviço desse ponto de vista do direito público da informação, do direito público a serviços sem barreira ou discriminação. Precisamos finalmente considerar as abordagens das nossas diferentes audiências em que a comunicação com cada uma delas é essencial. Conhecer as carências e as pesquisas arquivísticas em torno da atividade de referência a partir das quais observa a possibilidade de diversos eixos de investigação, destaca-se especialmente as possibilidades de uso da informação arquivística no ambiente da web. No Brasil, no trabalho de Curtis Guimarães Silva, a abordagem do tema, tais trabalhos têm em comum a vinculação do Programa de Pós-Graduação da Ciência da Informação do Instituto Brasileiro de Ciência da Informação. Aparentemente, tais autores, com um exercício interdisciplinar, encontram sobretudo a ciência da informação, as referências teóricas para a análise do usuário aos arquivos. Analisando o relacionamento do grau da satisfação do usuário do Arquivo Nacional de Curtis. Somente nos últimos anos, os arquivistas têm o sentimento da necessidade de compreender a abordagem mais sistemática sobre o usuário e seus acervos. Os arquivistas são agentes cientes da necessidade de entender os usuários, mas não têm ainda bem definido o procedimento para proteger os estudos do usuário, especialmente quem e o que deve ser estudado, quando e onde o estudo deve ser conduzido e como coletar informações sistematicamente. Através da literatura do tema de Curtis, corre os autores da Conway, Freeman, Pug e Joyce Mather, apresentando iniciativas então existentes na área sobre os estudos do usuário e alguns aspectos que podem ser destacados a respeito. A importância do reconhecimento pelas necessidades informacionais do usuário, a permanência que desenvolve metodologias para tal, os serviços de referência como os componentes fundamentais dos programas de arquivos focados na conferência do usuário e não dos arquivistas. O grau de facilidade do uso do instrumento da recuperação da informação por parte dos usuários. E nesse sentido reside a crítica de Polgar de instrumentos de pesquisa de instrumentos de comunicação, escrito por arquivistas para entendimento de outra arquivística e não pelo usuário. Pouca ênfase na formação de arquivística do estudo de usuários e usuários dos arquivos, encorajando o conceito de transferência de informação e informação arquivística. Marinho Júnior Guimarães de Silva busca elementos voltados para a criação de um modelo interativo da transferência de informação crescente de maior qualidade aos processos de informações e alguns pressupostos estabelecidos pelos autores que fornecem indicadores para o debate sobre um usuário de arquivos. O uso efetivo da informação é probabilístico, imprevisível, especialmente no tocante da aceitação e a assimilação por parte do usuário. O usuário é sempre o início de suas demandas, competências, habilidades, experiências, visões e de mundo, etc. A transferência da informação não se refere unicamente à entrega da informação solicitada. A transferência da informação é um conjunto de práticas e ações de informações institucionalizadas ou não, que refere-se entre a produção de um recurso do conhecimento e a sua transferência de informação, gerando um novo estado do conhecimento ou receptor.
dos procedimentos técnicos que apoiam-se numa racionalidade e não acompanha a transformação do contexto do qual insere, necessitando a reavaliação da reformulação. Para entregar a qualidade da informação ofertada, é preciso que as instituições forneçam ao usuário um espaço de condições propícias da relação, estabelecendo uma relação que alguém ou não de alguém para alguém. Considerações finais. A mudança de paradigma se observa-se em serviço de informação calçada para a proposta de serviços orientada ao usuário e tenta, com ênfase, a identificação e a necessidade da informação. Pressupõe que, no caso da arquivologia, uma mudança de paradigma anterior é preciso que considere que o arquivo do serviço da informação, no caso arquivístico da maioria, excede a centralidade que eleva com frequência e se identifica com os arquivos e lugares de memória. A memória do espaço arquivístico só é ativada, porém, se os lugares de memória forem gerenciados e também em lugares de informação, onde são apenas ordenadas, mas também são transferidas. Quanto a lugares de informação em espaço, das vezes virtuais, caracterizados pelo fluxo informacional, que os quais, em qualquer uma das fases do ciclo da vida, definem as suas dimensões político-social. Apesar de avanços observados, ainda é minoria no campo arquivístico a perspectiva da informação como objeto da arquivologia e dos arquivos como serviço de informação, se esta discussão for aprofundada e recuperada. Os estudos dos usuários dos arquivos e arranjo, limitada reflexão sobre a melhoria dos métodos de arranjo, dos instrumentos de pesquisa, das condições legais do acesso aos documentos. Se uma agenda dessa descrição, das descrições arquivísticas e usuários que tenderão a se seguir, corre esse diálogo a partir do qual podem ser ampliados no uso da informação arquivística. Os desafios desses sentidos que se colocam em um plano de gestão arquivístico também é a promoção da pesquisa da informação profissional, a saudável renovação pela qual vem se passando a arquivologia como campo do conhecimento de território de práticas informacionais inovadoras que envolvem necessariamente um aprofundamento do tema, o uso do usuário para a informação. Trata-se também, enfim, da busca por uma relação efetivamente dialógica entre os arquivistas e usuários. Talvez os inspiradores antropólogos pesquisem por sua necessidade, que possam buscar um exercício de alteridade de reconhecimento, dentre outros sujeitos do processo informacional com a qual lidamos cotidianamente, direto ou indiretamente, nos estados de arquivos real ou vital, até porque, lembra-se Gilberto Velho, o que sempre vemos e encontramos que pode ser familiar, mas não é necessariamente conhecido o que vemos e encontramos, que pode ser exótico. Está certo, pronto e conhecido. Títulos, abordagem, termo, título, usuário, referência.